Bom dia, meninos! Como vocês estão? Então, vamos dar início a mais uma aula de filosofia. Essa é a nossa última aula do semestre, do bimestre, né? Do semestre, que o semestre também termina agora. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os nossos assuntos que nós vimos neste bimestre. Só que a gente vai continuar também a leitura do nosso livro. Então, nós vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá! Nós paramos no início do capítulo 5, né? A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isto devagarinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois, de repente, o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Portanto, ele come também os baobás. Expliquei ao príncipezinho que os baobás não eram arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas, sabiamente, observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas para que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos, respondeu-me, como se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do nosso pequeno príncipe, havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e ervas más. Consequentemente, sementes boas e sementes más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra, até que uma cisma em despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for roseira ou rabonete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas, quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes dos baobás. O solo do planeta estava infestado, e quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. Aqui, meninos, está focando? Aqui tem a imagem dos elefantes empilhados no planeta, né? Porque o pequeno príncipe disse que o planeta dele era pequenininho, então nem ia caber todos os elefantes, só um em cima do outro, né? Aqui tem a imagem do pequeno príncipe, né, arrancando os baobás pequenos do seu planeta. É uma questão de disciplina, me disse ele mais tarde. Quando a gente acaba a toalhete da manhã, começa a fazer o cuidado da toalhete do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferenciam das roseiras, com as quais se parecem em condição pequenos. É um trabalho sem graça, mas fácil de executar. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para eles. Às vezes, não é inconveniente em protelar um trabalho. Protelar é em deixar para fazer depois, né? Protelar um trabalho. Mas quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem 3 arbustos. E de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir um tom moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes os riscos para aqueles que um dia perdessem no asteroide que
ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de que um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmiti era de grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há nesses livros outros desenhos tão impressionantes como os dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Aí aqui tem a imagem do príncipe do preguiçoso, que no planeta dele ele não arrancou os baobás, né? Os baobás cresceram e tomaram conta de todo o planeta dele, né? Então, antes da gente passar para o último capítulo, eu quero fazer algumas observações. Lembra que ele disse que há sementes que ficam escondidas, boas e ruins, e que a gente deve discernir uma semente boa de uma semente ruim para arrancar. Será o que ele queria dizer com essas sementes? Eram só sementes de planta ou era uma metáfora, era um símbolo que ele estava usando para simbolizar algo um pouco mais profundo, um pouco mais complicado, mas para que através dessa imagem da semente a gente entenda do que ele está falando? Nós podemos pensar que semente é uma metáfora, é um símbolo para sentimentos. Ele diz que os sentimentos ficam então escondidos no interior da gente. E quando eles crescem, quando eles começam a crescer, é preciso a gente diferenciar se é um sentimento bom, se é um sentimento ruim. Se for um sentimento bom, a gente pode deixar crescer. Se for um sentimento ruim, a gente deve arrancar. Não só sentimentos, desejos maus, preguiças, maus costumes. Um dia você deixa de fazer uma tarefa, no outro dia você deixa de novo, no outro dia você já deixa 2 tarefas, no outro dia você já deixa 3 tarefas. Ou seja, os maus costumes, os maus hábitos vão virando igual um baobá. Eles eram pequenininhos, vão crescendo, crescendo, crescendo. E quando você já está sem fazer tarefa um monte de dias, é fácil você voltar a fazer? Não é. Então não é mais fácil a gente parar com esse mau costume, desse mau hábito quando ele nasce? Quando ele começa a despontar, igual um baobá que começou a nascer, você vai lá e arranca? Então é isso que ele está querendo simbolizar com sementes. Sementes boas e sementes ruins. Sentimentos bons e sentimentos maus. Costumes bons e costumes maus. Então, pequeno planeta. O que seria o pequeno planeta dele? Provavelmente esse pequeno planeta simboliza o mundo de cada um, o mundo interior de cada um. Assim como as sementes crescem no planeta, os maus sentimentos crescem no nosso interior, no nosso eu interior, que a gente usa a janela do olhar para dentro. Então esse eu, o meu mundo interior, eu sou o meu pequeno planeta. Bom, vamos então começar o 6º capítulo. Ah, pequeno príncipe, assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, os segredos da sua triste vidinha. Durante muito tempo não tivestes outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me dissestes, na manhã do 4º dia: gosto muito de pôr do sol, vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizestes um ar de surpresa, e logo depois riste de ti mesmo, disseste: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França em um minuto para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira, e assim contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes, e logo depois acrescentaste: quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia em que contemplastes os 43? Mas o príncipezinho não respondeu. Bem, o que a gente pode tirar dessa última leitura? Quando ele diz que o mundo dele é muito pequeno, ele pode ver o pôr do sol quantas vezes ele quiser. Lembra que eu falei que o mundo é o meu mundo interior? O planeta dele é meu mundo interior? Então, o que é que no meu mundo eu posso ver quantas vezes eu quiser? Será que o pôr do sol não é um símbolo, não é uma metáfora para os nossos sentimentos, para as nossas ideias e para as nossas memórias? Será que o pôr do sol não é metáfora para as nossas memórias? Nós podemos voltar ao nosso pensamento quantas vezes a gente quiser, voltando para dentro de nós, através da janela do nosso olhar, e revisar nossas memórias? Será?
Então, provavelmente, as memórias, os pensamentos podem ser constantemente consultados. Então, o pôr do sol é uma metáfora para as memórias. E ele mesmo diz que quando a gente está triste, que a gente volta para o pôr do sol. Quando a gente começa a ver memórias antigas de pessoas que a gente gosta muito e a gente está longe, é porque a gente acaba ficando triste. Ou a gente não está com saudade, a gente vai na nossa memória lembrar dessas pessoas, né? Então, provavelmente, o pôr do sol é uma metáfora, é um símbolo para as memórias, tá bom? Então, como atividade para essa aula, que vocês devem mandar nessa aula mesmo, porque a gente não vai ter outra aula, vocês vão escrever de 5 a 10 linhas o que vocês entenderam da leitura desse livro. O que vocês entenderam, o que vocês acharam, o que vocês entenderam da matéria lendo esse livro contigo, tá bom? De 5 a 10 linhas até o final dessa aula, tá bom? Não tem outra aula, então até o final dessa. Grande abraço e até mais.